Questão 28, item 04. Se x é um número real positivo e log de alguma coisa é menor que 1, então x é menor que 10 elevado a 10. Então, é uma questão, olhei aqui, tem um log, tem um sinal de menor, que é uma desigualdade, né? É uma inequação, e do lado de cá 1. Eu preciso saber quais valores de x, colocando aqui no logaritmando, ele vai atender, vai tornar verdadeira essa desigualdade. Falou em log, primeira coisa, lembrei do que? Condição de existência. O log de A na base B, em que A é o logaritmando tem que ser o quê? Positivo maior que zero. E a base, ela, além de ser positiva maior que zero, ela tem que ser o quê? Diferente de 1. São 3 requisitos que, se eu não atender a algum deles, o log simplesmente não vai existir. Eu não vou nem poder falar em log. Por quê? Porque é uma condição de existência. Se esses parâmetros não forem atendidos, eu não vou ter log. Dito isso, lembramos, resumimos, voltando para a questão. Olhei aqui, ó, é uma inequação logarítmica, certo? E do lado direito eu tenho um número. Geralmente vai ter dois tipos de inequação. Uma que compara um log na esquerda com um log na direita, ou um log na esquerda com um número na direita. E o que eu preciso saber quando tiver um número? Eu posso fazer a fórmula pelo balão, certo? A única coisa que eu tenho que analisar é a base, porque se a base for maior que 1, o log é crescente. Se o log for crescente, eu vou manter o sentido da desigualdade quando eu estiver analisando os logaritmandos. Então, aqui o que eu vou ter? Ó? Logaritmando A, base maior que 1, que no caso da questão é 10, então mantém o sentido. Então, o sentido aqui, ó, log de A menos B é menor que K, então 0 é menor que A, menor que B elevado a K. Esse B elevado a K, quando eu faço o balão, o que acontece? O B, que é base, vai para o outro lado, e o K vira expoente do B. E esse zero de onde é que veio? Esse zero é a condição de existência do log. O A, que é o logaritmando, tem que ser maior que zero. Então, não basta o A ser menor que B na K, ele tem que ser maior que zero, por causa da condição de existência, certo? E aqui ele já fala no enunciado, que é um número real positivo, certo? Então, continuando. Só que assim, ó, ao invés de eu fazer aqui comparando um log com um número, a gente vai primeiro fazer comparando log com log, porque a maioria das pessoas erra o sinal. Então, primeiro eu vou mostrar de um jeito um pouquinho mais complicado, né, para a gente entender, aí depois eu mostro como é feito só com balão, que é aquela fórmula para chegar nisso aqui, ó, no A menor que B na K, B elevado a K. Então, vamos lá, peguei primeira forma tradicional, peguei o enunciado, log de alguma coisa na base 10 menor que 1. Log de alguma coisa do logaritmando na base 10 menor que 1. O 1 aqui, para eu poder cancelar os logs e as bases e deixar só os logaritmandos, eu tenho que transformar esse 1 em algum log de base 10. Como que eu faço isso? Eu vou multiplicar por um artifício, que é o log de 10 na base 10. Peguei a base, repeti como logaritmando. Por quê? Log de 10 na base 10 é 1. 1 vezes 1, 1. Então, mantém essa igualdade desse lado, mantém o número. Aí agora sim, 1 vezes alguma coisa é alguma coisa. Então, 1 vezes log de 10 na base 10 é log de 10 na base 10. Então, vai ficar só o log de 10 na base 10. Corto o log de 10 na base 10 do lado direito, corto no lado esquerdo, mantém o quê? Os logaritmandos. O logaritmando aqui, em azul, log de x na base 10, e o logaritmando da direita, que é 10. Então, vou baixar só o 10. E por causa da condição de existência, lembra que o logaritmando tinha que ser maior que zero? Eu já botei aqui 0 menor que log de x na base 10, que é menor que 10. Certo? Então, aqui eu cheguei no quê? Numa inequação simultânea. Eu tenho duas inequações. 0 e log de x na base 10 e log de x na base 10 menor que 10. Só que eu tenho dois logs. Eu tenho o primeiro log e tenho o segundo log. O de fora eu já cancelei. Agora eu tenho que cancelar o log de dentro. Para cancelar o log de dentro e manter só os logaritmandos, da mesma forma, eu tenho que botar esse 0 que está à esquerda em alguma coisa, algum log de base 10, e eu tenho que pegar esse 10 e converter também para algum log de base 10. Como é que a gente faz isso? Na esquerda, qual log de base 10 que vai dar 0? Log de 1 na base 10, porque 10 elevado a 0 dá 1. Fechou, então consegui substituir o valor. Aqui, na direita, né, no 10, como é que eu vou fazer? Novamente, eu vou pegar o log de 10 na base 10, porque log de 10 na base 10 é 1. 1 vezes 10 dá o 10 que já estava. Então, eu não alterei nada. E agora que eu tenho um número multiplicando o log, tem uma propriedade que a gente já conhece. O número
multiplicando um log, ele vai dar uma cambalhota, um mortal e vai cair em cima do 10. Ele vai virar expoente do logaritmando. Vai ficar como? Vai ficar log de 10 elevado a 10 na base 10. Então, o número que estava na frente voou e foi lá para cima. Certo? Aí, agora sim, ó, log de 1 na base 10, menor que log de x na base 10, que é menor que log de 10 elevado a 10 na base 10. Todos os log de 10 eu consigo cortar os logs e deixar só os logaritmandos. O logaritmando do primeiro aqui vai ser 1, o do segundo vai ser x e o do terceiro vai ser 10 elevado a 10, que é 10 bilhões. Certo? E agora sim, agora a solução para essa inequação é essa aqui. X é menor que 1 e... Não, x é maior que 1 e menor que 10 elevado a 10. 10 bilhões. Então, o que acontece? Para valores de x menor que 1, eu não tenho solução, porque eu furei a condição de existência, qual seja, a que é o logaritmando tem que ser maior que 0. Então, para cá, menor que 1, não existe solução. E a direita? 10 elevado a 10, que é 10 bilhões, se for maior que isso, o resultado vai mudar. Então, eu quero os valores que todo esse cálculo aqui do logaritmando dê menor que 1. Se o número for maior que 10 milhões, o que vai acontecer? Esse número da esquerda vai ser maior que 1. Se o número for maior que 1, essa igualdade vai ser falsa, certo? Então, assim, o resultado de um número maior que 10 bilhões vai ser o quê? Que essa desigualdade vai ser maior ou igual a 1. Então, dito isso, a gente chegou no intervalo que é a solução dessa inequação. O intervalo que é aberto em 1, não pode ser 1, e aberto em 10 elevado a 10, que é 10 bilhões, certo? Essa é a solução. Então, revisando. Comecei aqui, peguei esse 1, converti em alguma coisa com base 10 para poder cancelar os logs, mantive os logaritmandos. Só que no logaritmando tem outro log, então tem que fazer esse processo novamente. Não esqueci de quê? De adicionar o 0 aqui, que é a condição de existência do log. Certo? Tá, Douglas. A gente fez aqui o quê? Comparando um log da esquerda com o log da direita e a gente manteve o sinal da desigualdade porque a base era maior que 1. Agora, se eu não quisesse fazer desse modo, convertendo o lado direito e quisesse fazer usando o número, o que eu podia fazer? Aí a gente vem aqui, ó. Aqui eu tenho o quê? O balão. O balão é a forma que eu consigo converter a forma que eu converto um logaritmo na forma exponencial. Vai ficar como? 10, né, o logaritmando eu mantenho, e o 10, que é a base, vai virar base da potência. E o 1, que é o número real, vai virar expoente da potência. Então, na hora que eu fiz o balão, que estava aqui, ó. Aqui é mais fácil porque aqui temos, na direita a gente tem dois logs, um log dentro do outro. Aqui não, ó, log de A na base B menor que K. O A desce e o B, que é a base, vira base da potência, B elevado a K. Então, log de A na base B menor que K é A menor que B elevado a K. Aqui é a mesma coisa. Log de 10 menor que 1, o 10, que é a base, vai ir para o outro lado, com o mesmo expoente, e o logaritmando é só descer. Só que qual é o cuidado? Que eu tenho que manter esse sinal e as pessoas se perdem aqui. Né? Por isso que eu prefiro fazer dessa forma tradicional. Mas se a pessoa está convicta, está confiante, já fez bastante exercício, é assim. Eu olhei um log, peguei aqui, ó, 10 elevado a base, joguei para o outro lado elevado a 1. Fácil. Aí agora a mesma coisa, condição de existência. O log de x na base 10 menor que 0, por causa da condição de existência, aliás, maior que 0, e menor que 10 elevado a 1, que é essa linha aqui. Aí a gente continua com o mesmo processo para poder cancelar o segundo log, certo? No enunciado aqui na questão 4, ele vai dizer que o x é um número real positivo, ou seja, real, não tem zero e não tem negativo. E ele vai dizer e pedir para a gente calcular isso aqui, que é o log, né, de alguma coisa na base 10 menor que 1. E o resultado a gente viu isso aqui. Mas ele não pediu exatamente o resultado. O que ele pediu? Ele perguntou se esse resultado aqui que a gente tem, né, que se o x é... O que ele perguntou? Ele perguntou se o x era menor que 10 elevado a 10, 10 bilhões. Na verdade, é menor que 10 bilhões para se tornar verdadeiro? É. Só que não é, tipo, todos os valores até zero, né? Porque aqui está dizendo que é um número real positivo. Poderia deixar entender que o número é maior que zero. E, na verdade, é a partir de 1 por causa da condição de existência. Invalida a questão? Não invalida, porque se o número é entre 1 e 10 milhões, 10 bilhões, ele continua sendo menor que 10 bilhões. Mas eu só queria deixar esse alerta, por quê? Porque
A solução não é x menor que 10 elevado a 10. Ó. É como se eu tivesse pegado esses números em vermelho e não tivesse feito. Tivesse feito só a de azul e laranja aqui à direita. Aí eu tenho que x é menor que 10 elevado a 10. Então, o meu alerta é justamente isso, né? Para a pessoa que está estudando pela questão, não achar que essa é a solução. Na verdade, a solução é o quê? Entre 1 e 10 bilhões. E não abaixo de 10 milhões, como pode deixar a entender. Achei que a redação desse item ficou um pouco truncada. De qualquer forma, o item então tá verdadeiro, por quê? Porque o valor de 1 a 10 bilhões é menor que 10 bilhões, certo? Então, item 4 da questão 28, então fechamos, correto.